Olá, pessoal, boa noite. Hoje vamos ter mais uma partilha de conhecimento. O último que a gente teve foi no mês passado, a gente falou sobre TDA e TEA, e hoje o assunto que a gente vai falar é sobre os ciclos, né, do feminino. Então, sejam bem-vindos, né, todos. Essa aula vai ficar gravada também, depois a gente vai disponibilizar ela no YouTube. E vocês fiquem bem à vontade para fazer perguntas, tá? É só, se surgir alguma dúvida durante a apresentação, pode estar fazendo ou pergunta no site, no chat, ou então pode levantar a mão e fazer pergunta aqui mesmo, que a gente dá a voz para vocês falarem. Então, vamos lá, gente. Hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a Nina. Vocês estão me escutando bem? O áudio está bom? A imagem está boa? Bota uma coisa com substância, não só uma mexerica. Eu acho que o teu microfone, Cíntia, está aberto. Agora sim. Então, pessoal, hoje a gente está com uma convidada super especial, né, para dar essa aula com a gente, que é a Nina. A Nina é terapeuta e ela é especialista em saúde da mulher. Então, hoje ela vai estar compartilhando, né, todo o conhecimento que ela tem dentro desse assunto maravilhoso, né, são os ciclos do feminino, né? Então, eu acho que hoje aqui só tem mulher na sala, né? Então, é muito importante que a gente conheça, né, o nosso ciclo. Por isso que a gente optou, né, por escolher esse tema. Então, tá, gente, vamos começar. Já deu 8:01 aqui. Eu vou passando aqui os slides. Só um momentinho aqui, deixa eu só arrumar a tela aqui. Agora sim. Eu vou deixar... Nina, tu queres se apresentar antes de a gente começar a dar aula? Oi, Cris, boa noite a todas. Gratidão pelo convite. Eu sou a Nina, eu sou alemã, eu sou naturopata e terapeuta da medicina chinesa, com foco na saúde feminina e na fertilidade. E eu estou muito feliz de participar hoje desse tema tão importante, que eu gosto muito e que, inclusive, já me trouxe muitos benefícios. Esses conhecimentos me ajudaram muito a me conectar mais, a aprofundar mais o meu autoconhecimento, me conhecer melhor, ter uma gestação, engravidar de uma forma natural, ter uma gestação tranquila. E, por isso, estou muito feliz de compartilhar isso com vocês. Agora sim, meu microfone estava fechado. Eu que agradeço, né, Nina, em nome do Gotas do Infinito também, a tua presença e tu teres aceitado o convite. Para quem falar um pouquinho, né, a Nina, eu tive a oportunidade ano passado de participar de uma partilha que ela e a Fernanda, que é professora de yoga, fizeram, e foi muito interessante, porque dentro dessa partilha, por isso que também surgiu a vontade de te convidar, tu desse muitas dicas, né, que foram muito interessantes para a questão de passar as fases, né, as estações do ano. Então, assim, a partir disso, fez tão bem, né, para mim, acredito para as outras pessoas também, que eu falei, não, tem que trazer esse conhecimento, né, compartilhar com o pessoal. Então, vamos lá, gente, vamos começar, para não ficar enrolando aqui muito, vamos começar a nossa aula. Então, como eu falei antes, quem tiver dúvida pode botar ali no chat ou perguntar também, pode abrir o microfone e perguntar aqui para nós. Então, vamos lá. Então, esse assunto, né, a gente que é mulher, a gente sabe que a gente não é, cada semana a gente está um pouco diferente, né? Então, a gente não é linear, né? A gente é cíclica. E uma das coisas que a gente acabou se distanciando, né, desse conhecimento, de tá mais próximo e conhecer as nossas fases, essa correria do dia a dia, né, a gente acabou se desconectando, né, da natureza, e a própria natureza, ela já nos traz isso, essa questão da ciclicidade, né? Então, a gente pode ver isso nas estações do ano, nas fases da lua, né? Então, assim, a gente pode observar que o nosso corpo, ele trabalha, ele
não é que ele trabalha, né? Mas ele funciona, né? Dessa forma, de uma forma cíclica. Então, assim como a Lua tem fases, né? A gente também tem fases. Então, cada semana a gente está diferente, porque a gente está sobre a ação de hormônios diferentes, né? Diferente dos homens que já não têm essa ciclicidade, essa alteração. Então, assim, é muito interessante que a gente conheça, né, essas fases, nos conheça para saber, tipo assim, eu estou numa fase, numa semana que eu estou mais para baixo, estou sem energia, então não é uma semana ideal para você estar iniciando novos projetos. Então, quando a gente se conhece, né, e consegue saber os nossos ciclos, né, como a gente está cada semana, a gente consegue otimizar também toda a nossa vivência, todo o nosso dia a dia, toda a parte de trabalho, né, toda a parte enfim, de estudos, tudo que a gente precisa fazer, se a gente se conhece, a gente consegue tocar assim, de uma forma mais natural, né? Então, assim, como eu falei antes, né, a gente está muito desconectado da natureza, né? Por isso que a gente se desconecta muito também dessa questão dos ciclos. Então, o uso de anticoncepcional também tira isso da gente, né? Essa questão de conhecer os ciclos, porque quando a gente usa anticoncepcional, a gente não consegue ter esses ciclos bem estabelecidos e acompanhar isso né, de uma forma natural, enfim. Então, é importante que a gente resgate, né, essa conexão com a natureza para que a gente consiga entender, né, e viver de uma forma mais tranquila. Então, como eu falei, a gente não é linear, né, a gente é cíclica, assim como a Lua. Tanto é que quando a gente fala, minha lua veio, né? O pessoal costuma falar, muita gente chama a menstruação de lua, né? Por conta que se a gente for parar para pensar e observar, a gente está junto com o ciclo de cada lua. Desculpa, com os ciclos da lua, né? Então, lua nova, lua cheia, lua crescente, minguante, tudo isso representa também o nosso ciclo, né, hormonal. Então, basicamente, a gente passa 15 dias do nosso ciclo mais estrogênico, 15 dias mais progesterônica. Então, o que isso quer dizer, né? Depois, ao longo da apresentação, eu vou explicar melhor. A Lua, né, além de influenciar na questão do nosso ciclo, né, menstrual, ela também influencia as águas, né? Então, as marés, e as águas estão muito relacionadas com as questões, com a questão emocional, né? Tanto é que a Lua, ela representa muito a questão das emoções, né? E a gente tem a nossa Lua interna e a Lua externa, né? Então, a Lua externa é o ciclo que a gente acompanha da natureza e a Lua interna seria o nosso ciclo, né? Dentro nosso ciclo menstrual, dentro do que a gente às vezes acompanha, ou é o mesmo ou não da Lua externa, né? Então, assim, o que é preciso, né? É legal a gente resgatar e reconectar, né, com essa natureza e com esses ciclos e aceitar que a gente é cíclica, né? E aceitar que nem sempre a gente vai estar com o mesmo humor, né? Agindo da mesma forma, né? Com a mesma intensidade de energia para fazer as coisas. Isso faz parte da nossa natureza. Então, a gente não pode ir contra isso, né? Quando a gente se conhece, a gente consegue se adaptar melhor. Então, eu trouxe uma frase que é que a gente carrega o universo no corpo e a gente é abundante. A gente esquece disso, né? A gente, como mulher, a gente tem essa capacidade de gerar tanto filhos quanto projetos, né? Então, quando a gente entende, né, que a gente é abundante, a gente consegue ter uma conexão melhor, né, com a nossa essência e tirar proveito disso, né? Então, tudo isso, basicamente, se resume numa coisa, né? A gente se auto-perceber, né? Quando a gente consegue se auto-perceber, a gente consegue se conhecer, né? E dessa forma, agir da melhor forma para a gente ter uma vida com mais qualidade, né? Enfim. Então, passando aqui rapidamente, acho que todo mundo já conhece, né, a parte do ciclo menstrual. Então, basicamente, a gente tem essas fases, né, que é a fase folicular, a fase ovulatória e a fase lútea, né, onde a gente tem a ação dos hormônios, né, tanto os hormônios que são liberados pela hipófise, que é a glândula que rege tudo, como os hormônios que também são liberados nos ovários, né? Então, o FSH, né, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, eles são liberados pela hipófise, e o estrogênio e a progesterona pelo ovário. Eu trouxe aqui uma
uma imagem para compartilhar com vocês a questão dos ciclos, né? Eu acredito que todo mundo já conhece, mas só para a gente compartilhar, para a gente poder depois tá até comparando, né? A Nina vai trazer uma abordagem dentro da medicina tradicional chinesa, as diferenças, né, dessas fases, né? Então, a gente pode ver, assim, que nos primeiros dias, né, a gente tem a ação, né, dos hormônios aqui até quando a gente está na fase da ovulação, é onde está o pico, né, do estradiol, e dali depois ele vai caindo. Então, sempre quando a gente está sob a ação, né, do hormônio do estradiol, a gente está mais para cima, assim, está é, mais alegre, mais motivada, né, tá mais radiante, o cabelo fica mais bonito, a pele fica mais bonita. A partir do momento que esse hormônio começa a cair, e a gente começa a ter um aumento do outro hormônio, que é a progesterona, a gente já começa a não ficar mais tão assim, tão expansiva, com a energia tão para fora, né? Então, assim, a gente pode notar essas diferenças. Quem não usa anticoncepcional, por exemplo, pode perceber, né, essas diferenças, as diferentes fases que a gente passa quando a gente está mais estrogênico, quando a gente está mais sob a ação da progesterona. Eu vou compartilhar agora aqui, até, Nina, se tu quiseres, a tela aqui com a visão dentro da medicina tradicional chinesa, se tu quiseres compartilhar, né, Nina, a tua parte, né, que é da medicina tradicional chinesa, a visão da medicina tradicional chinesa, como é diferente da visão ocidental, né? Fica à vontade, a palavra é tua, Nina. Ok. Obrigada, Cris. Então, na medicina chinesa, a gente divide o ciclo em 4 fases. Como a medicina chinesa se fundou através da observação da natureza e dessa ciclicidade, os chineses entenderam que o funcionamento da mulher, do ciclo feminino, se reflete nos ciclos da natureza. Então, nas 4 estações do ano, nas 4 fases da lua, e dessa forma eles dividiram o ciclo em 4 fases: fase menstrual, a fase pós-menstrual, ovulatória e pós-ovulatória, que seja a fase pré-menstrual. E cada ciclo, como a Cris também já falou, reflete diferentes processos fisiológicos, e na medicina chinesa energéticos também. Então, na medicina chinesa, a gente trata a mulher através dessas quatro fases, né? Entendendo que o funcionamento, que nós mulheres somos cíclicas, somos 4 em uma, né? Vamos dizer assim, com 4 processos fisiológicos energéticos diferentes. E somos marcadamente cíclico, e essa ciclicidade no tratamento ela é fundamental. Então, a gente sempre vai perguntar sobre o ciclo, sempre vamos saber em que momento, em qual fase do ciclo a mulher está se encontrando, para aí sim trabalhar as diferentes necessidades fisiológicas, energéticas, emocionais dessa mulher. Inclusive trazendo isso como uma super oportunidade de autoconhecimento, porque quanto mais a gente conhece cada fase do nosso ciclo e a gente saber, eu estou agora na fase pós-menstrual, então eu vou aproveitar esse momento, esse pico que a Cris agora falou, para colocar projetos em prática, como é um momento mais mental, eu tenho mais energia, eu estou no momento mais de me socializar, vou aproveitar para marcar mais reuniões, e já programar a agenda dessa forma, no mês, para o próximo mês, sabendo, dia tal eu vou estar na minha fase pré-menstrual, uma fase mais difícil para mim, com uma energia mais voltada para dentro. Então, vou evitar marcar reuniões, vou evitar fazer entregas de trabalhos, de projetos onde preciso de muito raciocínio, de muita energia mental, porque a mulher vai estar numa fase mais intuitiva. Então, é nesse sentido que a medicina chinesa foi dividindo o ciclo dessa forma. Cris, acho que você pode continuar, depois eu vou entrar mais em cada detalhe para não me estender muito já agora. Vamos lá.
Então, antes, né, de a gente começar a falar de cada fase do ciclo, é bem importante falar quando tudo começa, né, que é a menarca, né, que é a primeira menstruação. Então, essa fase da primeira menstruação, ela é uma passagem, né, da infância para a adolescência, é uma transição. Isso a gente consegue, hoje, né, existe uma média, né, de idade no Brasil, a média é de 12 a 13 anos, né, e no geral, né, a nível mundial, de 10 a 15 anos. É nessa fase da menarca, né, onde dá o estirão puberal, que eles falam, que é onde dá aquela fase de crescimento mais intenso. Então, a gente consegue perceber, né, nas meninas, quando elas dão esse estirão, assim, começa o aparecimento das mamas, né, o corpo começa a modificar, esse crescimento, esse estirão puberal, ele acontece também. Então, isso já está indicando, né, que logo já vai estar acontecendo essa fase da primeira menstruação. Né? Então, é muito importante, né, nessa fase, a gente levar em consideração que, assim, hoje em dia, né, a gente está cada vez mais cedo, depois até quero que a Nina, se quiser comentar depois, as meninas estão ficando cada vez mais cedo, né, estão tendo a primeira menstruação cada vez mais cedo. E isso se dá por N motivos, né? Depois até a Nina vai comentar um pouco sobre isso também. Mas é bem importante que a gente converse, né? E para quem tem filho em casa, enfim, e consiga fazer com que a menina, né, ela enxergue essa primeira menstruação como uma forma bonita, como uma forma legal, né? Porque o que acontece, né? A gente percebe muito que existe muito tabu em cima disso, existe um preconceito muito grande e muitas meninas, às vezes, tipo, como não se conhece o próprio corpo, às vezes não tem essa conversa em casa, né? Elas acabam, às vezes, se assustando e tendo uma visão sobre a menstruação como uma coisa ruim, e na verdade não é, né? Então, assim, nessa fase, eu até trouxe aqui alguns florais, né, que podem estar ajudando, fora a conversa, né, que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que tem que se ter, né, para quem tem filho em casa, ou enfim, mas a gente pode estar ajudando também com os florais, né? E também com outras dicas, né? Que a gente vai estar trazendo aqui na aula. Mas dentro dos florais, né? Que é a minha área, eu trouxe aqui 2 florais bem interessantes para trabalhar essa fase da menarca, que é o adolescência, né? Que é um floral que a gente indica ali para usar dos 12 anos até os 18, né? Ele trabalha todas as questões que envolvem a questão da adolescência, aceitação do próprio corpo, as questões de rebeldia, que tem muito, né, nessa fase, principalmente, né, a questão de se autoconhecer, né, porque a gente sabe que a adolescência é uma fase onde está tudo assim a milhão, né, os hormônios estão a milhão também, então, quando a gente se conhece, né, a gente consegue saber o que está acontecendo no corpo, e esse floral adolescência, ele vem para ajudar muito essas questões de conhecer o próprio corpo, de aceitar o próprio corpo, de passar por essa fase de uma forma mais tranquila, né? E junto com ele, o Harmonia Feminina, que é o nosso floral que a gente acaba indicando para todas as mulheres em todas as fases, né? Então, são 2 fórmulas que podem ser usadas em conjunto, né? E vão ajudar muito, muito a ter um entendimento melhor dessa fase. Nina, não sei se tu queres comentar agora sobre a menarca ou preferes comentar depois? Pode ser agora, Cris. Na medicina chinesa, a gente entende que a cada 7 anos as meninas passam por uma mudança energética e os meninos a cada 8 anos. Então, o sistema reprodutor ele fica mais maduro em meninas de 14 anos e meninos de 16. E esse amadurecimento da energia de reprodução e do eixo hipotálamo, hipófise, útero, que a Cris já falou antes, acontece nessa idade pela medicina chinesa. E já temos estudos, inclusive, mostrando que o menor marcador de riscos para a saúde se encontra numa menarca de 15 anos, né? Então, estamos bem longe hoje em dia desse número, porque, como a Cris já falou, cada vez mais cedo as meninas e os meninos entram na puberdade e a menarca acontece cada vez mais cedo nas meninas. Então,
estamos vendo quais poderiam ser as possíveis causas para isso, né? A gente encontra muitas respostas na alimentação e na nossa água, que contém hormônios, pesticidas, aditivos cada vez mais. Também no fato de não ter um ritmo adequado de descanso e atividade, muitas vezes as crianças, pré-adolescentes dormem muito tarde e acordam muito cedo. Isso gera um desequilíbrio hormonal entre a melatonina, que é produzida na escuridão, à noite, e o colesterol, que é produzido com a luz do dia. Então, como esse ritmo ele está sendo desequilibrado cada vez mais, também é um fator de desencadear uma puberdade, uma menarca precoce, né? Temos também a questão de uso de telas cada vez mais, celular, computador, inclusive, principalmente até mais tarde à noite, né? E a luz do computador, do celular, a luz das telas, a luz azul, ela também gera esse desequilíbrio na melatonina, né? Que é a mesma questão anterior. E aí tem todo um efeito sobre a produção dos outros hormônios. Então, né, é uma questão bem importante de se observar também os disruptores endócrinos, né, contato com plástico, com BPA, com alumínio, com chumbo. Então, essas questões realmente são bem importantes porque podem desencadear doenças como a diabetes, como a obesidade, problemas cardiovasculares, etc., né? Então, seria isso, né? Pela visão da medicina chinesa, de ver esse ritmo energético que acontece na menina com 14 anos, mais ou menos. Cris, acho que você pode continuar agora na faculdade. É bem interessante isso, né, Nina? O que é tudo que tu estás trazendo. A Mari também comentou ali no chat a questão de estar vindo muito cedo, né? A primeira menstruação, da questão dos disruptores endócrinos. Então, assim, quanta coisa influencia, né? Quanto a gente tem que ficar atento, né? Para ter uma melhor qualidade de vida nesse mundo cheio de situações que tiram a gente, né, do nosso funcionamento, do nosso ciclo normal, né, como a questão dos disruptores, o estresse, o excesso de tela. Isso tudo a gente vê hoje muito presente na vida dos adolescentes, né, cada vez mais cedo, né. Então, assim, a gente hoje vê as consequências, né, da modernidade. Claro que tem os pontos positivos, mas esses pontos negativos a gente tem que ficar muito ligado assim, para tentar prevenir, né, os danos, né, possíveis, né? Então, assim, uma qualidade de vida, tá atento a isso é muito importante, principalmente para quem tem filhos adolescentes, né? Porque não só na questão da menarca, a questão hormonal, como outras questões também, né? No aprendizado, a gente vê que isso tudo acaba influenciando em outras áreas, né? Não só nessa parte hormonal, mas principalmente nessa parte, né? Total, sim. Cuidar disso já na infância, né? Já cuidar para a criança não entrar Deixa assim, tá atrapalhando vocês? Rose, acho que o teu microfone está aberto. Meu microfone está aberto. Espera aí. Ai, meu Deus. Como é que o microfone está aberto? Então tá, gente, eu vou continuar aqui. Então, vamos para a primeira fase, que é o início do ciclo, né, que é a fase menstrual. Então, dentro das fases da Lua, né, a fase que representa a fase menstrual é a Lua Nova. Então, o arquétipo, né, dessa fase é a anciã. A anciã, ela remete para a gente a questão da sabedoria. Então, assim, nessa fase, a gente está mais né? Tá mais para dentro, tá mais recolhido. Então, assim, é uma fase onde a gente está mais com a intuição mais aguçada, por isso que ela é relacionada também com o arquétipo da anciã,
né? Porque a gente está com essa intuição mais aguçada, a gente consegue, inclusive, eu costumo dizer que é a fase dos insights, né? Porque como a gente volta para dentro, a gente consegue ter insights que às vezes em outras fases, onde a gente está mais para fora, a gente não conseguiria ter, né? Então, dentro das estações do ano, ela representa o inverno, né, que isso já traz, o inverno já traz essa questão do recolhimento, né, no nosso espaço sagrado, que é o nosso corpo, né, e é uma fase, pela gente estar assim, mais intuitivo, mais para dentro, é uma fase que a gente deve evitar as energias densas, né? Então, assim, porque como a gente está mais sensível, a gente pode ser acometido mais por essas energias densas que vêm de fora, né? E a fase menstrual também, eu costumo dizer que ela é uma fase de podas, é onde como a gente está mais olhando para dentro, a gente vai conseguir enxergar, né, as questões que a gente precisa tá cortando, né? Tá tirando da nossa vida, né? Porque as podas, elas fortalecem as raízes na natureza, né? E na nossa vida a mesma coisa. Quando a gente carrega muita coisa com a gente que não é mais útil, que não faz mais bem para a gente fica enfraquecido com a nossa energia. Então é necessário, né, olhar, aproveitar essa fase para tirar mesmo e podar e renovar, tirar as coisas que já não servem mais, né? Então é uma fase para isso, não é uma fase para a gente estar saindo por aí, botando nossa energia para fora, fazendo projeto e reunião, é uma fase para ficar mais em contato com a gente. Só um momentinho aqui. Então, como eu falei antes, né, é uma fase que a gente está mais sensível, a gente está com menos energia vital, então a gente já nota isso, né, que quando a gente está nessa fase menstrual, a gente já não tem mais aquele ânimo todo para fazer as coisas, a gente quer ficar mais quietinha no nosso canto, né, é uma fase de transformação, de deixar ir, né, é uma fase onde a gente consegue acessar nossas memórias, acessar os nossos sonhos, tá mais com essa intuição mais aguçada, né? Então, é uma fase que é legal para a gente estar realmente em contato com tudo aquilo que a gente viveu, né? Que a gente viveu, não, mas que a gente tem, que a gente traz com a gente, né? A bagagem emocional, as questões. Então, é uma fase para podar mesmo, para deixar aí, transformar o que não é mais bom, né? Transmutar em coisas positivas. Eu trouxe aqui 2 florais bem legais para serem utilizados nessa fase, que é o limpeza energética, né? Pelo fato de a gente estar mais sensível e a gente pode estar entrando mais em contato com essas energias densas que vêm de fora. O limpeza energética, ele age como um floral de proteção, né? E o detox energético, que é um floral muito legal para tirar, né, as coisas que não nos servem mais, né? Então, tudo que a gente guarda, os ressentimentos, as emoções, esse floral detox energético, ele é ótimo para estar botando, para ajudar a botar isso para fora, né? Então, o que não nos serve mais, a gente tem que botar para fora. E esse floral, ele além de ajudar nessa função, ele também ele ajuda. Isso é uma das coisas que a gente viu quando a gente fez a comprovação de resultados desse floral, ele ajuda na retenção de líquidos. Então, como essa é uma fase que a gente tende a ficar mais inchado, reter mais líquido, ele também vai ajudar nessas questões. Então, são 2 florais excelentes para essa fase. Nina, tu queres comentar as dicas dentro da medicina tradicional chinesa? Sim, claro. Então, a fase menstrual, ela é a fase mais yin do ciclo, onde a gente está com uma energia voltada mais para dentro, como a Cris já falou. E na medicina chinesa, a conduta terapêutica, através da acupuntura, das fórmulas magistrais chinesas, uso de chás, de massagens, é ajudar nessa detoxificação do corpo, nessa libertação, né? Tanto das mágoas do útero, como também ao nível emocional e mental, de ter esse desapego que a Cris agora falou, né? Então, na medicina chinesa, a gente também estimula essa detoxificação, a gente procura regular o Qi, que é a energia vital, e o sangue de uma forma que eles possam fluir de forma livre pelo corpo e possibilitar uma descida suave do sangue, sem gerar coágulos,
sem gerar borrinha antes da menstruação descer, sem ter algum bloqueio, alguma estagnação no corpo que possa alterar esse fluxo, né? Então, é muito importante entender que a dor não é normal. Nós vivemos, né, nós crescemos com essa ideia que é ter a dor na fase pré-menstrual, ter a TPM, ter a dor na fase menstrual é algo normal, mas não é. Na medicina chinesa, a gente observa muito isso, porque quando tem dor, tem algum bloqueio acontecendo. Ou no nível de bloqueio de energia, ou um bloqueio de sangue. Então, a gente, na anamnese, a gente pergunta muito, né, às mulheres de todos os detalhes da menstruação, as cores, a textura, o cheiro do sangue, qual cor o sangue tem, qual o fluxo, quantos dias, qual quantidade, porque tudo isso nos mostra o que está acontecendo dentro do corpo, né? Na medicina chinesa, o ciclo deve estar mais próximo à lua, né? Ao ciclo da lua, entre 28 e 29 dias, não deveria se afastar muito disso, né? E, claro que a gente entende que não é possível padronizar o ciclo feminino, né? Somos seres únicas, mas temos algumas observações, né? De não ter a borrinha antes, a cor do sangue. A gente tem até uma tabelinha que eu não sei se dá para ver bem agora aqui, mas é uma tabela de cores que a gente pergunta na avaliação qual cor o sangue da mulher. A cor ideal é um vermelho mais caminho, assim, nem muito clara, nem muito escura, né? E importante de não ter a presença de coágulos, né? Os coágulos mostram que está acontecendo algum bloqueio energético, algum bloqueio de sangue no corpo, para esses coágulos poderem se formar, né? Então, uma questão muito importante quando a gente fala na fase menstrual é o uso de absorventes, né? A gente pergunta como a mulher faz a higiene íntima, qual absorvente ela usa, e os absorventes convencionais, principalmente os internos, eles provocam esse bloqueio energético, esse bloqueio de sangue, essa estagnação, porque a gente coloca uma tampa, a gente tampa o corpo, o sangue não pode mais fluir suavemente, descer, como seria o movimento natural dele, e começa a se acumular no baixo abdômen da mulher. E quando temos um ambiente parado, é mais possível começar a que massas começam a se formar. Então, por isso os coágulos se formam, por isso miomas, né? É um exemplo, né? Que é claro que a gente tem várias causas de formação de miomas, de cistos, mas uma delas é uma estagnação de energia e de sangue no corpo. Então, a gente orienta muito bem as mulheres sobre o uso de absorventes que não sejam os convencionais, que não sejam de algodão com pesticidas, né? Porque a gente está diretamente em contato com a nossa mucosa, que absorve tudo, né? Então, nos absorventes convencionais temos várias toxinas, né? Também falamos de disruptores endócrinos, além dos pesticidas, tem muitas vezes restos de petróleo dentro dos absorventes tradicionais, convencionais. Então, a gente observa tudo isso, né? A gente realmente tem um foco muito importante de manter esse sangue sair de forma livre e suavemente, né? Então, a conduta terapêutica é isso, e quando existem dores no corpo, podem ter também, uma das causas é um frio interno, um excesso de frio que entrou no corpo da mulher, e aí a gente também tem a questão do útero frio, que muitas vezes, eu acho que Rosimar, eu acho que o teu microfone está aberto de novo.
Que está aberto. Espera aí. Obrigada. Então, é muito importante de cuidar de não acontecer nenhuma invasão dentro do corpo nessa fase, porque em duas fases do ciclo, na menstruação e na ovulação, o nosso canal, ele se abre, o nosso canal vaginal, ele fica mais aberto, para os processos fisiológicos possam acontecer. Mas dessa forma, a gente é mais sensível a fatores patógenos entrarem no nosso corpo nesse momento de abertura, né? Então, nesses dois momentos, a gente deve tomar cuidado de não se expor ao frio, de não entrar na água fria, de não tomar banhos, né, prolongados, mergulhar no mar durante muito tempo, de não ter relação sexual, de preferência também na fase menstrual, não ficar de biquíni molhado, não sentar em cima de pedras e, principalmente, não andar descalço, né? Os nossos pés, eles têm uma ligação direta com o útero, tem um canal energético meridiano que liga a sola dos pés ao nosso útero, e esse frio, quando a gente está andando descalço em superfícies frios, aí pode possibilitar a entrada de um frio que a gente chama também a síndrome do útero frio, né? Daí acontecem mais dores, né? E também por questões de estresse, né? Estagnações no corpo também podem ser provocados por estresse. Então, é uma fase, né? Como a Cris já falou, de se recolher um pouco mais, aproveitar que a energia está mais para dentro, né? Para também se conectar mais como feminino, como um movimento mais interno, né? E tem mais alguns outros cuidados que a gente tem na medicina chinesa, né? De alimentação, de chás que podem ajudar, né? Nesse momento de detoxificação do corpo, alimentos que ajudam a movimentar a energia e o sangue, como a berinjela, como a alcachofra, pêssegos, né? Tem alguns alimentos e alguns chás que ajudam nesse movimento do sangue descer, né? É muito interessante, né, Nina? Porque eu lembro que a minha avó me falava assim, não anda de pé no chão, menina, vai pegar friagem, vai ter cólica na menstruação e não sei o quê. E a gente achava assim que é besteira da avó, né? E tu trazendo tudo isso para a gente hoje, a gente vê que não é besteira da avó, né? As nossas avós eram muito sábias, né? Isso, elas não conheciam a medicina tradicional chinesa, mas já sabiam o que estavam falando, né? Então é muito, muito legal esses cuidados e faz toda a diferença, né? A gente sabe que a questão do frio mesmo, né, que tu trouxe, a questão das cólicas, muitas mulheres sofrem muito, né, nessa fase menstrual por conta disso, né? Então, poder ter esses cuidados, né, poder tomar, né, essas iniciativas de tomar o chazinho certo, usar o alimento correto para melhorar essa fase, não pegar o frio, né? Então, assim, se proteger do frio, isso tudo pode melhorar e muito, né, a qualidade de vida das mulheres, né? E eu aproveito que eu não trouxe aqui, mas o outro floral que também, junto com esses dois que eu trouxe, que é muito interessante nessa fase, quer dizer, em todas as fases, é o Harmonia Feminina. Ele não está aqui, mas eu coloco junto com esses dois aqui, esses três são top, assim, para essa fase, né? Fora todos esses cuidados, né? Todas essas questões que tu trouxe também. E também uma coisa que eu lembrei agora, pela questão de possibilitar a livre descida do sangue, de não colocar nada que prende muito o corpo, né? É realmente uma fase que a gente pode colocar uma calça mais folgada, mais confortável, nada muito justo, evitar colocar cintos, né? O cinto, ele faz uma separação do alto como baixo,
né? A gente coloca um cinto, que é isso como se fosse uma barreira energética também. E aí também tem tudo que é muito justo, também gera essa estagnação interna, aumenta isso, né? Então, realmente, procurar se calçar de uma forma, se vestir de uma forma um pouco mais confortável, até sutiã, tudo que prende muito nessa região do tórax, do abdômen, né? Evitar isso. E ter um pouco mais de mimos, né? Um pouco mais de auto-amor, de autocuidado nessa fase, já que no Brasil ainda não chegamos nessa lei, nesse ponto de ter uma licença de menstruação, né? Esqueci agora o termo correto disso, que na Índia e na Espanha já estão acontecendo essas leis, né? De poder realmente ter um direito de se retirar nesse momento, nessa fase do ciclo. Então, a gente tem que aproveitar quando a gente chega em casa, de tomar um banho mais quente, talvez colocar um óleo essencial junto, de se alimentar bem, de ter um mimo assim maior, né? Como a gente, um autoabraço maior para assim também abraçar essas emoções, né? Entender os ensinamentos deles, fazer um diário, como estamos numa fase de mais intuição, de mais insights, como a Cris já falou, aproveitar para anotar sonhos, né? E todos os insights que a gente tem nesse momento. Com certeza, todo cuidado ele ajuda, né? E é bem que tu falou, essa questão da licença, né, menstrual, que já tem em alguns países, é muito importante isso, né? Porque quantas mulheres, pelo fato de a gente já estar com essa energia, assim, com esse campo mais aberto, né, energeticamente e suscetível a energias mais densas, né? Quando a gente sai, a gente vai para um ambiente com muita gente, a gente tem que, como a gente não tem ainda, né, essa licença menstrual para ficar em casa se cuidando, então é muito importante ter esses cuidados e principalmente nisso entra os florais também ajudam muito, principalmente a limpeza energética para ajudar a se proteger, né, porque a gente vê muitas mulheres faltando trabalho nessa fase por conta de cólica, por conta de enxaquecas, né, por conta de dores em geral, mal-estar em geral. Então, assim, já que a gente não tem, né, essa licença, a gente tem que cuidar para que a gente não fique nesse estado, assim, com cólicas e dores, para que a gente passe dessa fase da melhor forma possível, né? Então, vamos aqui para a próxima fase. Depois da fase... Talvez falar mais uma frase, Cris, né, como o inverno, a lua nova e a fase menstrual são todos momentos mais yin, com a energia mais descendente, né? A energia vai mais para dentro, vai mais para baixo. E na nossa cultura a gente não aprendeu a lidar com essa energia. A nossa sociedade, ela prefere, né, e provoca-se sempre essas fases de energia, de ascensão de energia, onde todo mundo está muito disposta, muito feliz, né, assim, essa falsa realidade que a gente está vendo hoje em dia, né, através das mídias sociais, que é sempre assim muito com uma energia mais ativa para fora, né? Mas a gente tem que entender esses momentos mais internos, com uma energia mais para dentro. Como também agora no inverno a gente está vivenciando essa época muito desafiador para muitas pessoas, né? É justamente para a gente realmente se reconectar com a gente, com a nossa essência, né? A gente e não achar que estou menstruando, mas eu continuo fazendo crossfit, continuo fazer um ritmo punk, né, do jeito que estou acostumado a fazer todos os dias, de tentar realmente se retirar um pouco disso. Ter pequenas escolhas, né, fazer atividades mais leves, continuar se movimentando, né, mas talvez através de caminhadas, talvez em contato com a natureza, de uma forma um pouco mais cuidadosa, né. E hoje o mundo, né, ele exige da mulher que ela tenha essa postura mais yang, né, mais que tipo, eu não, a gente teve com essa questão de entrar no mercado de trabalho, dessas
sobrecarga, essas coisas de a gente ter que ser muito forte, de ter que ser muito... Então, isso forçou, eu acho, a gente a se desconectar desse lado e aceitar, né? Esse lado quando a gente está mais para dentro, tipo, como se a gente não pudesse, né? A gente não se permitisse estar nessa fase, né? E é uma coisa super ruim, porque a gente acaba vivendo uma vida que não, uma situação que não é real, né? Porque a gente entra nessa fase. Só que a não aceitação, eu acho que quanto mais a gente não aceita, pior é, né? Os sintomas, né? As questões que vêm sempre pior se a gente não aceita, né? Esse momento de introspecção. Então, a gente tem que se adaptar, né? Nesse mundo doido de hoje, onde exige muito da gente. Né? Então, todos esses cuidados e toda essa autopercepção também, né? De se conhecer, de entrar em contato com os nossos sentimentos, com as nossas questões, isso a gente tem que... não é incentivar, né? Mas não é bem essa palavra, mas a gente tem que alimentar isso, né? Nutrir isso, né? Porque, bem como tu falou, hoje a gente tem essa coisa de tem que estar sempre bem, estar sempre para cima, e depois quando a gente está mais para baixo, a gente não aceita, e daí já vem um monte de outras coisas, e às vezes essa fase fica pior do que, né? Do que não precisaria ser assim dessa forma, né? Bem interessante. Inclusive, a gente fala de provocar uma inversão do ciclo, muitas vezes, né? Tem mulheres que falam, né, que na fase menstrual elas têm muita energia, muita disposição. A gente já observa que está acontecendo uma inversão de energia no ciclo da mulher, né? Não é comum, né, ter uma libido alto nessa época, nessa fase, e sentir muita disposição para fazer tudo, né? E quando a gente observa que tem essa inversão, já tem alterações, né, várias alterações acontecendo, refletindo inclusive na menstruação. E uma coisa muito importante também, né, já que a gente está falando desse assunto de energia dentro e nutrir mais essa energia yin. A energia yin a gente vai falar ainda daqui a pouco, mas aproveitando o gancho, essa energia yin, ela é muito importante até para a gente se preparar para a menopausa, para a gente poder vivenciar uma menopausa de uma forma mais plena, né, e não tão sofrida, né, com tantos sintomas, assim, porque é uma época que a gente perde mais yin, né? Naturalmente, fisiologicamente, a gente perde mais yin, nós mulheres perdemos mais yin ao longo da vida, e os homens perdem mais energia yang. Então, quando mais a gente consegue nutrir o nosso yin, manter esse yin mais, né, bem nutrido, preservado, a gente tem uma transição para a menopausa de forma mais leve também. A gente vê muito, né? A gente vai falar depois disso, mas muitas mulheres que têm sintomas muito fortes, né, na pré-menopausa, e outras já não têm tanto, né? Então, acho que tem ligação com essa questão que tu trouxesse agora, né, de nutrir, né, esse yin. Então, vamos aqui para a próxima fase, que é a fase pré-ovulatória, né, que é a lua crescente. Então, a gente veio da lua nova, né, que é a fase menstrual, e agora a lua crescente, que é a fase pré-ovulatória ou fase pós-menstrual, né? Então, dentro dessa fase, a estação do ano que representa é a primavera. Então, a gente já, só de falar em primavera, a gente já percebe que é uma coisa que já é mais para fora, né? Já está mais yang, não está mais tão tudo para dentro, né? Então, e o arquétipo dessa fase é o arquétipo da donzela. A gente percebe, né, essa questão do arquétipo da donzela, por conta que essa fase é uma fase que a gente está mais... como é que eu posso... Eu não gosto de usar essa palavra rebelde, mas no sentido, assim, que a gente está mais expansiva, está mais para fora. E a donzela tem esse perfil muito da adolescente, da moça, né, da menina moça. Então, assim, essa é uma fase que a gente já está mais, assim, já não está mais tanto para dentro, né? A gente já está florescendo, né? Por isso a primavera também. E nessa fase a gente já está com a energia vital mais intensa. Antes a gente estava com ela mais baixa, agora ela já começa a aumentar, né? E é uma fase o quê? Para plantar novas sementes, resolver coisas mais objetivas, a questão de projetos, né? Facilitar, fazer novos projetos, planejamentos, né? A gente está com uma capacidade maior de concentração, então é uma fase para a gente botar as coisas mais para andar, assim, né? Então a gente estava mais para dentro, agora a gente está mais voltado para fora.
a gente tem que cuidar um pouco, eu digo, né, que é uma fase onde a gente está mais ingênua, por conta até desse arquétipo da donzela que eu trouxe, mais rebelde no sentido de ir para fora mesmo, assim, de tipo, eu vou fazer as minhas, né, botar os meus projetos para andar, enfim. Então, a gente já está com mais energia nessa fase. E dentro dessa fase, eu trouxe aqui uma harmonia feminina com um pouquinho mais de explicações sobre ele, né? Apesar de ele ser usado em todas as fases, eu sempre digo que todas as mulheres tinham que tomar harmonia feminina, mesmo as que não têm nenhum sintoma de TPM, todas têm que tomar, porque esse é um floral assim que ele tem 20 flores ali dentro, que essas 20 flores vão trabalhar vários padrões dentro do universo feminino, né? Então, assim, a questão de TPM, né? Todas as questões relacionadas à questão hormonal, a questão de sobrecarga que a gente tem hoje para lidar com as várias vertentes, né, que a gente tem, a parte profissional, de carreira, estudo, filho, casa, trabalho. Então, ele ajuda a gente a se equilibrar no meio desse monte de coisa que a gente tem que dar conta, e ele trabalha também a questão da autoestima, né? Então, assim, as mulheres que estão mais para baixo, que estão precisando dar um up na autoestima, esse é um floral muito interessante. Eu trouxe aqui uma essência floral, que é a guaçatonga. A gente, além de trabalhar com as fórmulas, a gente tem as essências florais, né? Que são as essências individuais. Como eu falei antes, dentro do Harmonia Feminina, a gente tem 20 flores. E eu trouxe fora, né? A fórmula trouxe a guaçatonga, que é um floral que a gente lançou recentemente, digamos assim, acho que foi no ano passado, se não me engano. E ele trabalha a questão ele ajuda a frear os impulsos e ponderar um pouco as coisas que a gente fala. Como nessa fase a gente está mais para fora, né? A gente está mais impulsiva, é legal que a gente consiga trazer um equilíbrio, né, para essa parte. Então, esse floral ele pode ajudar muito, e ele também trabalha a questão de coragem para tomar decisões e arriscar-se diante do novo, que como é uma fase que a gente vai planejar, para botar os projetos para andar, a gente precisa também ter essa coragem para seguir com esses projetos, né, em frente, para botar os nossos planejamentos para funcionar, enfim, né? E esse floral ele ajuda bastante nessa questão. A guaçatonga, gente, para quem não conhece ela como planta, né, medicinal, ela é utilizada, tem vários estudos dela na parte da fitoterapia para tratar gastrite por H. pylori, herpes, ela é antiviral. Então, assim, ela trabalha também, ajuda a fazer a limpeza do fígado. Então, é uma planta muito legal dentro da fito também. Mas dentro da terapia floral, ela trabalha essas questões, né? São algumas das questões que ela trabalha. Eu trouxe as principais aqui. Nina, posso deixar a palavra contigo para falar da fase pós-menstrual? Então, essa fase a gente chama de fase de reconexão, né? Como você também já falou, que é uma fase na medicina chinesa que o yin e o sangue vão começar a crescer novamente. Então, a nossa conduta terapêutica na medicina chinesa é nutrir bem essas duas substâncias vitais, o yin e o sangue, né? Para melhorar a qualidade do óvulo, para melhorar a quantidade dos folículos, ajudar na maturação deles, e para a produção do muco cervical, do muco fértil, né, que reflete muito bem essa substância yin, né, que o yin, ele é a energia que se reflete nas energias das águas, da lubrificação, né? Então, a produção do muco cervical, do muco fértil, ele acontece porque o yin, ele começa a crescer. Então, nessa fase, a gente observa também, através de métodos sintotermais, como temperatura basal, medição de temperatura basal, a observação do muco mesmo, dos fluidos corporais, como essa energia vai crescendo, né? Então, a presença desses fluidos e a observação deles são fundamental para entender se energeticamente está tudo bem, né? Nessa fase, ou se tem uma deficiência de yin. O yin, ele também representa o estrogênio que está crescendo nessa fase já, né?
Então, quando tem alterações hormonais do estrogênio, a gente também entende que a energia yin não está se estabelecendo da forma que deveria, né? E o sangue, na medicina chinesa, também é uma substância vital dessa energia yin. Ela é fundamental para a nutrição do endométrio e também depois do embrião, né? Se houver uma gestação. E a gente consegue, na medicina chinesa, muito bem identificar também uma deficiência de sangue, mesmo não aparecer já no exame, no hemograma, né? Não precisa já ter uma ferritina mais baixa ou uma alteração na B12, através da avaliação e dos sintomas, a gente já percebe nessa fase se precisa nutrir o sangue. Então, por isso, na medicina chinesa, nessa fase pós-menstrual, a gente foca muito em nutrir o yin e o sangue, né? A alimentação é fundamental nessa questão. O consumo de água por dia também, né? De realmente observar quantos líquidos a mulher está bebendo sempre, né? Mas realmente lembrar nessa fase o consumo de água, para poder ter uma base para produzir esses líquidos, esses fluidos corporais, né? E comer coisas mais suculentas, que contém mais água, preparações como cozinhar com água ou usar o vapor para preparar os legumes, etc. Não expor os alimentos muito ao fogo, por exemplo, né, para não ressecar muito. Enfim, não aquecer dessa forma e trabalhar mais com a água para realmente ajudar na lubrificação do corpo. E nutrir o sangue, né, através também de alimentos como beterraba, ovos, proteína vegetal ou animal, alimentos mais escuros, vermelhos e escuros, né, que reflete muito assim nessa questão do sangue, e ter esses cuidados, né, para mais uma vez falando dessa inversão de energia do ciclo. Quando a mulher, nessa fase, em vez de ter essa disposição, que a Cris já falou, se sente mais cansada, mais enfraquecida depois da menstruação, é um sinal do sangue estar debilitado, né? A mulher acabou de perder sangue através da menstruação, então, quando o sangue não vai ser nutrido de forma suficiente, através dos hábitos da vida e do estilo de vida e da rotina, da alimentação, etc., daí a mulher pode se sentir mais cansada nessa fase, ter essa inversão de energia, não se sentir disposta da forma que deveria, não ter uma libido, né? Não ter um crescimento de libido, talvez ter quadros mais anêmicos até já, né? Então, são fatores que a gente deveria observar nesse momento, nessa fase do ciclo. Interessante isso, né? Essa questão da inversão, né, dos ciclos que tu está trazendo agora, porque muitas mulheres passam por isso e não se dão nem conta, né, de que não tá tudo certo, né, por conta disso, como se fosse normal, normal me sentir cansada depois, e não é, né? Então é muito interessante trazer isso até como um sinal de alerta, né, para as mulheres que se sentem muito cansadas nessa fase, que não é o normal, né, não é o comum, não é como o corpo deveria estar respondendo, né? Muito interessante. Então, agora, depois dessa fase, né, a gente tem a fase ovulatória. Então, a gente passou pela lua nova, que é a fase menstrual, a lua crescente, que é a fase pós-menstrual, né, ou pré-ovulatória, e agora a gente tem a fase ovulatória, que é a lua cheia, né, onde a gente está na plenitude, né? Então, a gente está no nosso maior, eu digo que está no maior gás, né? Tipo assim, a gente está na fase mais expansiva que a gente tem, né? Então, ela trabalha essa questão da fase ovulatória, ela traz o arquétipo da mãe, né? E dentro das estações do ano, ela é representada também pelo verão,
né? Não precisa nem falar, né? No verão a gente está muito mais para fora, muito mais disposto, a energia está muito mais, a gente está mais expansivo, a gente quer sair, a gente quer conversar, a gente quer interagir, a gente quer se comunicar, né? Diferente do inverno, né? Que a gente quer ficar mais quietinho, quer ficar mais na nossa, né? Que é representado lá na fase menstrual. Então, nessa fase, a gente está mais criativo, a gente está mais bonita. Eu costumo dizer, até para o pessoal que está aqui, que já conhece as essências do Gotas, né? Essa fase a gente está muito romã, né? Que é uma essência que a gente tem no Gotas, que trabalha muito essa questão do magnetismo, a gente está mais... Essa essência floral do romã, ela traz essa questão, assim, né? A gente eleva a autoestima, a gente se sente mais magnética, assim, né? As pessoas notam isso. Então, essa fase a gente tá desse jeito. Então, justamente, né, porque é a fase onde vai ocorrer a liberação do óvulo para ocorrer a fecundação, né, que a finalidade do nosso ciclo é essa, só que a gente acaba, né, como não ocorre, depois vem as outras fases. Mas, então, essa é uma fase onde a gente está mais tudo para fora, assim. Então, é uma fase onde para apresentar trabalho, é uma fase para ir em reunião, é uma fase para botar, para ser vista, sabe? Então, assim, é uma fase que a gente está muito poderosa, é a fase onde a gente está mais poderosa, é essa fase ovulatória, né? Então, eu costumo dizer também que é a fase da gratidão, onde a gente se sente mais grata, a gente se sente mais, assim, com a autoestima mais elevado, mais bonita. Então, é bem interessante a gente notar, né, que cada semana, cada fase, a gente está diferente. A gente acaba, às vezes, não notando, né? Tipo, a gente, às vezes, nem sabe qual é a fase que a gente está, né? Então, é bem interessante estar notando essas questões. É uma fase onde a gente está com maior libido, né? A gente está com mais amorosidade para lidar com as situações. Só que também é uma fase onde a gente está com uma permissividade excessiva, né? Às vezes a gente tem dificuldade de dizer não nessa fase. Como a gente está muito empolgada, muito para fora, muito, né, botando esse brilho, essa questão, assim, se sentindo tudo é muito maravilhoso, às vezes a gente tem dificuldade de dizer não e às vezes acaba sendo permissiva demais. Então, são questões que a gente tem que estar atento, né? Eu não trouxe aqui... Opa, deixa eu ver aqui. Nessa questão dos florais, né, dentro dessa fase, seria a harmonia feminina, né, mas é uma fase que eu diria assim que não precisaria tanto de floral, porque a gente já está se sentindo bem, já está mais para cima, né, salvo algumas exceções, né, então tem mulheres que às vezes podem né, estar fora do seu ciclo normal, como a Nina tinha trazido antes, que o certo é a gente estar assim nessa fase, né? O correto, mas às vezes pode ser que a gente não se sinta assim, mas daí são casos específicos, né? Mas no geral, o floral para essa fase seria a harmonia feminina também. Nina, deixa a palavra contigo. Então, a fase ovulatória na medicina chinesa, a ovulação, ela é considerada o evento mais importante no ciclo, né? Não é a menstruação, é a ovulação que manda na menstruação, na verdade, né? Então, a gente tem um cuidado maior nessa fase do ciclo para não ocorrerem nenhumas alterações para depois chegar na fase menstrual de uma forma tranquila, né? Não ter nenhum impedimento, nenhuma alteração. Então, na medicina chinesa, a gente vê muito bem nessa fase a dança entre o yin e o yang. Como a Cris mostrou antes o gráfico dos hormônios, né? Eu acho que, Cris, você teve uma tabela assim, um gráfico onde o estrogênio vai crescendo e na fase ovulatória vai ter o ápice, vai estar lá em cima. E aí vai descendo e a progesterona vai subindo depois, né? Então, a gente tem essa transição do yin, que é o estrogênio, ficar no seu ápice, e o yang vai começar a sua atividade da progesterona, de começar a produzir a progesterona. Então, na medicina chinesa, a gente fortalece muito bem o yin antes, que a gente falou na fase pós-menstrual, para ter uma substância, uma sustentação para o yang poder crescer depois, né? Novamente, é uma fase de bastante movimento, de bastante dinamismo, como a Cris já falou também, né? Que a gente tem
todo esse transporte acontecendo pela trompa, essa movimentação dos óvulos, e o yin, ele também, como ele está no seu máximo, ele mostra, né, o muco fértil, o muco mais elástico, né, esse ápice, assim, dos fluidos corporais. Então, a gente procura manter essa dança de uma forma bem suave, acontecer de uma forma bem suave, né? Essa transição do yin para o yang. Isso a gente vê muito bem também nos gráficos da temperatura basal, que é na fase pós-ovulatória, que a gente vai começar a falar agora. Na fase ovulatória, o yin ele pode ele sobe e depois desce, e a temperatura vai subir depois da ovulação, né? Então a gente vê essa transição do yin para o yang acontecer de várias formas nos gráficos ocidentais também, né? Então o que a gente procura também enfatizar muito é sobre as emoções, né? De cuidar nessa fase, de trabalhar suas emoções de uma forma consciente, cuidar com um excesso de estresse que possa gerar uma irritabilidade, que impede essa transição acontecer, que na medicina chinesa a gente fala muito assim da ovulação ser ligado ao coração, da energia do coração, e tem o meridiano que rege a ovulação, que é o coração, né? Então, o coração, ele desequilibra com qualquer emoção forte, e daí pode ter alterações nessa fase, que provoca depois alterações na fase menstrual, né? Então, a conduta seria nesse sentido, né? Também chás indicados para, principalmente quando a mulher tende a ficar mais irritada nessa fase. Por exemplo, um chá muito bom é de melissa, né? Que ela atua energeticamente sobre essas questões que a gente falou agora. Ela acalma a mente, ela trabalha mais o yin para dar substância depois para o yang. O inhame é um alimento também bem interessante para fortalecer ainda mais esse yin, para dar novamente a sustentação para o yang, né? E maracujá, valeriana, o capim-limão, tem vários chás que ajudam nessa fase, né? E alimentos. Então, a conduta seria mais isso, né? Realmente um momento de cuidar com as emoções, e lembrando novamente que é o momento onde o nosso canal vaginal está mais aberto, e cuidar também novamente para não pegar frio nessa época, nessa fase, não se expor muito, né, manter o corpo mais quente, para poder acontecer essa transição para o yang, e não ter dores, né? Às vezes tem mulheres que sentem muito a ovulação acontecer, relatam que sentem muitas dores nessa fase, dores na relação, dores até cólicas, o escapes de sangue, né? Que também é um fator que não é normal, que mostra que está acontecendo um desequilíbrio. Então, seria isso. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, Cris? Eu acho que até foi legal tu falar essa última parte agora também, porque eu já ouvi, né, muitos casos de algumas mulheres que nessa fase ovulatória elas têm sintomas muito parecidos com a fase da TPM, né? Assim, essa questão que tu falou da irritabilidade, né? Então, é interessante, né, que justamente tu trouxesse essas questões, essas dicas, né, para as mulheres que eu acho que se sentem assim, né? Porque, no geral, eu acho que, pelo menos assim, né, pelo o que eu acredito, conversando com amigas, né, com as pessoas, no geral, as mulheres não têm muita reclamação, assim, dessa fase, né? Mas eu acho que já vi também
né? Se até já li alguma coisa sobre essa questão da irritabilidade que algumas mulheres podem ter, muito parecido com a fase a fase pré-menstrual, né? Então, bem interessante. Nesse caso, dentro da terapia floral, também continuo com a harmonia feminina, né? Com a indicação da harmonia feminina, que ele já vai ajudar todas essas questões, né? E uma das coisas também que eu acho que pega muito nessa fase, que eu acho que eu não falei ali antes, e não trouxe o floral também aqui para mostrar para vocês, é que como é uma fase que a gente está mais para fora, às vezes a gente tem dificuldade de dizer não para as coisas, né? Então acaba, às vezes, se sobrecarregando e entrando em um monte de situações, assim, tipo de projetos, enfim, querendo fazer tudo, abraçar o mundo e se sobrecarrega, né? Então, eu acho que isso também, os florais também podem estar ajudando nessa questão, né, de conseguir, né, dizer não, conseguir selecionar os projetos que a gente quer se engajar, né, porque como a gente está com mais energia, a tendência é querer abraçar tudo, né. Então, vamos para a próxima fase, que eu acho que essa é o que a gente mais recebe quando as pessoas vêm procurar ajuda dentro né, dessa questão que envolve os ciclos. Eu acho que essa é a fase que mais pega, assim, né? Que o pessoal vem mais pedir ajuda, porque eu acho que é a fase que as mulheres mais sentem, né? Que é a fase pré-menstrual, que é onde tem a famosa TPM, né? Que muita mulher sofre com isso, né? Como tu falasse antes, não é normal, né? Mas eu acho que hoje em dia o número de mulheres que passam por isso está aumentando cada vez mais, acho que justamente por essa falta de equilíbrio, essa falta de conexão que a gente tem com o nosso próprio ciclo e essa necessidade de a gente estar muito com a parte masculina, né? Com a parte yang muito exacerbada para dar conta das coisas, né? Então, essa fase pré-menstrual, ela tem relação com a lua minguante, né? Então, a gente começou lá, lua nova, fase menstrual, crescente, pós-menstrual, pré-ovulatória, a lua cheia, a fase ovulatória, e agora a lua minguante, onde começa a minguar, né? Que é a fase pré-menstrual, ou pós-ovulatória, né? Então, dentro da estação do ano que representa essa fase é o outono, né? E é um momento onde a gente costuma dizer, né, que a fase do pré-menstrual é o tempo que a gente tem que ter para a gente, né? Porque é um momento onde a gente vai também fazer essa separação, né, do que é bom, do que não é, né? Que logo depois vem a fase menstrual de novo, começa todo o ciclo de novo, que é a fase da gente deixar ir, mas é uma fase de a gente avaliar realmente as escolhas que a gente tem feito, né? Os processos que a gente tem passado, as nossas emoções, né? O que está desafiando a gente, o que está sendo desafiador, é onde a gente entra em contato com tudo isso. Eu costumo dizer que a gente entra em contato com as nossas sombras, inclusive, nessa fase, porque tudo que a gente tem, né, de dificuldades, né, de lidar, é uma fase onde isso tudo vem à tona. Eu costumo dizer que ela ressurge, ela emerge lá de baixo, lá do nosso, onde está tudo guardadinho, que às vezes a gente não está querendo ter contato com certas situações, nessa fase vem tudo à tona, né? Então, é uma fase onde a gente pode estar mais impaciente, né? A gente pode estar enxergando com lentes de aumento que não está legal, né? Então, assim, onde tudo aquilo que vem à tona pode parecer mais do que é, porque a gente está mais em contato, né, com essas questões desafiadoras. São momentos que às vezes podem ser mais depressivos, então tem mulheres que ficam depressivas nessa fase. Eu costumo dar o meu exemplo, que durante muito tempo, antes de trabalhar com os florais, né, antes de trabalhar com as práticas integrativas, quando eu ainda nem morava aqui em Florianópolis, eu sempre tive TPMs muito fortes, assim, e aí eu tinha que tomar, meu ginecologista na época me dava antidepressivo para tomar, porque a tristeza era tanta, a angústia era tanta nessa fase, que a minha vontade era de não fazer nada, não falar com ninguém. Claro que isso, depois de um tempo, hoje, graças a Deus, já fazem anos que eu não uso mais, mas hoje eu até trouxe depois os florais ali que eu costumo utilizar nessa fase, que é a harmonia feminina, a disposição e alegria, porque tem meses mesmo que, como a gente é cíclica e os acontecimentos da vida, né? Cada vez a gente está suscetível, né? Então tem meses que a gente está melhor, tem meses que não está tão bem, enfim. Então nessa fase
é uma fase onde a gente pode ter mais ansiedade, mais irritação, fora, né, esse sentimento. Tem mulheres que ficam super irritadas e não ficam tão depressivas, né, porque a energia já está mais começando a baixar nessa fase. A gente pode ter alterações no sono, também tem mulheres, muitas mulheres relatam dificuldade para dormir, né, então a gente tem que estar sempre atento, né, a lidar com isso, porque assim, se isso veio à tona, eu costumo dizer que ele não veio à tona do nada, né, ele veio à tona para ser resolvido. Então, essa é a fase para a gente entrar realmente em contato, aproveitar que a gente está assim, para a gente tentar entender, lidar, né, com essas emoções. E eu costumo dizer também que não é uma fase para tomar decisão nenhuma, né? Se tiver que tomar alguma decisão, assinar algum projeto, fazer qualquer coisa que precise tomar uma decisão séria, não é nessa fase que a gente tem que fazer isso. Claro que às vezes não é possível, né? Porque é uma fase de revisão, né? A lua minguante, ela é a própria, essa energia que traz, se a gente for ver quem estuda astrologia, a gente sabe que quando a lua está, na fase que a lua está minguante, é uma fase de revisar e de não decidir nada, né? Assim como a gente também, né? O nosso corpo, o nosso ciclo também é a mesma coisa. Os florais indicados, então, nessa fase, seria o disposição, alegria, e o harmonia feminina. Essa dupla, ela é top, funciona muito bem, e ajuda muito, assim, porque eu costumo dizer que, claro, o ideal é a pessoa tomar sempre o ciclo inteiro, né? O floral da harmonia feminina. Mas nessa fase para quem se sente mais para baixo, assim, pode tomar, inclusive, direto, não precisa tomar só antes do ciclo, assim, sabe? Inclusive, o disposição e alegria. E para as mulheres que se sentem mais estressadas, mais irritadas, podem estar usando a harmonia feminina com estresse e agitação, que também é um outro floral que trabalha essas questões do estresse, né? Da irritabilidade, também vai ajudar bastante. Eu trouxe aqui uma essência individual, que é o Fonte de Vida. Essa essência, esse floral, ele faz parte da fórmula do Harmonia Feminina e ele trabalha justamente todas as questões, né, dos padrões emocionais que atingem as mulheres, né? Então, dificuldade em engravidar, gestação, TPM, questões hormonais, menstruais, preparação para o parto, sintomas de climatério e menopausa, esse floral, ele é excelente para isso. Apesar de ele já estar dentro do Harmonia Feminina, né, que é muito mais fácil utilizar, às vezes, a harmonia feminina, que tem outras flores que trabalham outras questões também, mas eu trouxe assim para vocês conhecerem, né, a ação das flores, das essências individuais. Outro floral bem interessante também para essa fase é o camomila, né? Essa é um floral bem interessante, ele trabalha a questão ele auxilia a digerir os sentimentos, despertar a consciência para a gente lidar com os conflitos internos, então, como essa é uma fase que a gente está lidando mais com esses conflitos internos, né, com essas questões, com as nossas sombras, né, que todo mundo tem o lado luz e o lado sombra, esse floral pode ajudar muito nessa fase. E ele também ajuda a dissolver tensões emocionais, traz mais calma, mais tranquilidade, que é tudo que a gente precisa, né? E também desenvolve a capacidade de liberar as emoções tóxicas, né? Então, como a gente entra em contato com essas emoções, a gente tem que liberar elas, inclusive, né, a gente começou ali falando do ciclo da fase menstrual, que é a hora de deixar ir, né? Então, os sentimentos que já não servem mais para a gente, esse floral, ele ajuda bastante, inclusive, ele pode ser usado não só nessa fase, né, como na fase menstrual também pode estar sendo utilizado esse floral. Outro floral que eu adoro de paixão, que é o Estar Presente, que é o floral do gerânio. Esse floral, ele trabalha muito a questão do feminino, do poder pessoal, sabe? Então, ele trabalha fora essa questão, né, de trazer para aqui e agora, viver o momento presente, ele trabalha o resgate da identidade. Então, trabalha o amor próprio, o poder pessoal. Então, é uma fase que a gente precisa estar trabalhando essas questões, né? Então, ele pode ser utilizado em todas as fases, né, do ciclo feminino, mas nessa fase aqui ele vai ajudar bastante, em especial, por conta que ele vai fortalecer, né, essa questão do poder pessoal, do amor próprio, para a gente, inclusive, olhar para as nossas mazelas, para as nossas questões com mais amor, né, com mais calma, com mais tranquilidade, para a gente buscar lá dentro o que a gente às vezes deixa esquecido, né, que é o nosso amor próprio, né, a gente se empoderar. Então, esse é um floral muito, muito legal para trabalhar isso.
Nina, queres falar agora um pouquinho dessa fase? Uhum. Sim, então a fase pós-ovulatória, ou pré-menstrual, né, que é a fase lútea, ela é a fase da entrega, e na medicina chinesa é a fase mais yang do ciclo, né, porque acontecem muitos movimentos internos, né, o endométrio vai espessar, o útero está sendo mais vascularizado, o sangue circula mais, nutre mais o útero, uma temperatura corporal basal está subindo, né? A liberação da progesterona. Então, apesar da gente se encontrar no momento emocionalmente mais para dentro, um momento mais yin, a gente considera essa fase do ciclo a mais yang do ciclo. Então, para esses movimentos poderem acontecer, né, da temperatura corporal basal subir e a progesterona também chegar num nível saudável, novamente a gente tem que cuidar muito de manter o nosso corpo mais aquecido, né? Que esse momento ele requer bastante energia, bastante yang, e o yang ele é calor, né? Então, quando a gente fica com o corpo mais frio, expondo mais o abdômen, a lombar, os pés, né? Como a gente já tinha falado antes, a gente corre o risco de desses processos não acontecerem de forma correta, a progesterona ficar mais baixa, o endométrio também não espessar o suficiente, e a gente gerar esse útero que a gente chama de útero frio, né? Que eu, inclusive, já tive um útero frio. Tive uma época que eu me expus muito ao frio, eu surfava, eu já falei com a Cris sobre isso na live, né? Então, eu entrava muito na água fria no inverno, me expus diretamente no frio. E comecei a ter várias alterações no meu ciclo, comecei a ter ciclos mais escassos, né, com menos sangue, o sangue mais pálido, a progesterona super baixa, né, tive uma queda de progesterona no meu exame, e aí foi nessa época que eu comecei a estudar medicina chinesa e a entender o que eu estava fazendo, né, a acreção que eu estava fazendo com o meu corpo, né, de deixar um frio entrar tão profundamente dentro do meu corpo, né? Então, hoje a gente vê muito, né, essa moda de expor o abdômen, a lombar, agora no inverno também. Eu fico assim, muito impressionada, às vezes, quando eu vejo as pessoas na rua com gorro, com jaqueta grossa, com um cachecol, um monte de coisa assim, mas aí anda de chinelo praticamente descalço, né? Então o pé diretamente expondo ao frio. E isso, né, a gente entende que nessa fase isso reflete muito no nosso ciclo, né? Principalmente nessa fase. Então, é um cuidado que a gente pode ter, que vai fazer uma enorme diferença quando a gente tem esses pequenos cuidados, né? E na medicina chinesa, então, a gente estimula mais esse yang, né? A gente usa condutas terapêuticas para aquecer o corpo, muito uso de moksha, né? Da artemisia, queimação da artemisia em pontos de acupuntura, chás que aquecem mais o corpo, que estimulam mais o crescimento do yang e, consequentemente, da progesterona, né, como o tomilho, a erva doce, o gengibre, e também de cuidar para essa energia não estagnar nesse momento, né, pelo estresse, pela tensão pré-menstrual que muitos sentem, né? Repetindo de novo o que eu falei no início, dor não é normal, né? Sentir dor, ter a TPM não é normal, né? É uma alerta
mesmo. Então, ter esses cuidados, assim, mais de recolhimento, né? Que a Cris já falou. Isso manter o copo quente e se recolher mais nessa fase são os dois fatores mais importantes. A TPM como se fosse tempo para mim. Em vez de tensão pré-menstrual, é tempo para mim. E eu me cuido nessa fase, né? Eu me recolho. Com certeza. E, Nina, me diz uma coisa, essa questão da TPM, né? Que tu falaste que não é normal, né, ter TPM. Mas uma coisa que eu noto, vou falar de mim, né? Vou dar o meu exemplo, é que nos meses que eu tô mais estressada, que eu passei por momentos assim mais desafiadores, a TPM ela tende a vir. Nos meses que tá mais tranquilo, ela não vem. Então, também ela tá ligada com a questão emocional, né? Não só com essa questão do frio, das coisas, isso também interfere, né? Não sei se queres falar um pouquinho sobre isso. Sim, com certeza. Deixa-me só ligar aqui a minha bateria. Ok, agora voltou. Com certeza, TPM, dor, é sempre ou é frio ou é estagnação de energia no corpo. E a estagnação, ela vem muito por questões de estresse, né? Ele tem um fator emocional ligado direto, né? Que é a estagnação de energia no corpo, ela, na medicina chinesa, a gente tem uma conexão com o fígado, que gera, quando ele desequilibra energeticamente, ele provoca muita irritabilidade, muita raiva, alterações de humor, né? É muito rápido, né? Sentimentos entre um desespero de gritar, de ficar com raiva, num outro momento de chorar, de ficar depressivo, né? Então, essas alterações que a gente vê muito também na temperatura basal, de ter a Zigue-Zague altas e baixos o tempo todo, por motivos de estagnação de energia do fígado, que é por estresse, né? O fígado ele é o órgão, energeticamente falando, que se desequilibra diretamente quando a pessoa está sentindo supressão, está muito tensa e está estressada. Então, a TPM está ligado com esses dois fatores, a dor, frio e estresse, que gera uma estagnação de energia, né? A energia não consegue mais fluir livremente pelo corpo. Então, é bem isso que você falou. Legal. Eu trouxe aqui para vocês, só para exemplificar, assim, para finalizar a questão dos ciclos, antes de falar, eu vou falar um pouquinho da menopausa, um gráfico que fizeram relacionando o treino esportivo, né, com o ciclo menstrual. E a gente pode ver que nas diferentes fases, aqui embaixo, inclusive, a gente tem aqui, né, a fase menstrual, pós-menstrual, ovulatória, e os desempenhos, né, das pessoas, das mulheres. Olha como muda, gente, quando está na fase pré-menstrual, como diminui o desempenho, como na fase ovulatória já melhora o desempenho, na pós-ovulatória também, né, quando chega já mais perto ali da menstruação, já diminui. Na fase menstrual também está meio fraco para médio. Então, quanto isso interfere em todas as áreas da nossa vida, não só no nosso humor, né, como também no nosso desempenho em tudo, em atividade física, no trabalho. Acho que deve ter, eu não achei para trazer para vocês, mas deve ter gráficos também que representem outras áreas, né, da vida, assim, mas eu trouxe esse do treino, da parte de exercício físico, justamente para ver as diferenças, né, que a gente tem em cada fase, de como a gente está se sentindo e quanto isso reflete na resposta, né, do nosso corpo. Por último, vou falar um pouquinho da pré-menopausa e da menopausa, né? Então, a gente falou da menarca, falou de todas as fases, e agora a gente está falando da pré-menopausa e da menopausa, que é onde a mulher ela não vai mais estar suscetível, né, a essa alteração hormonal que a gente tem durante o mês, né? Então, a gente diz que a mulher torna-se possuidora do sangue sábio, ela transita em qualquer fase lunar que ela quiser, porque hoje a gente tem uma ideia da pré-menopausa e da menopausa como se fosse uma coisa ruim, né? As mulheres sofrem com isso, têm calorões, têm sintomas, né? Antes de chegar na menopausa, que é
que é essa fase da pré-menopausa. Tem mulheres que não, né? Como a gente até já tinha comentado no começo, a gente falou um pouquinho sobre isso, mas a gente tem que mudar um pouco essa visão de que a menopausa é uma coisa ruim, porque não é. Ela só é ruim se a gente não tiver alinhado e equilibrado, mas no geral ela é uma fase onde ela traz para a mulher o poder para ela, porque tipo, ela não está mais suscetível a essas alterações do ciclo. Ela que é como se ela que mandasse no negócio. Então, tipo assim, né? Agora tudo isso que a gente viu até agora, nessa fase, isso vai cessar quando a mulher entra na menopausa, né? Então, assim, é onde ela atinge a plenitude, atinge a maturidade, onde já, né, não está mais sofrendo os efeitos, né, desses hormônios. E ela é um convite, né, para a mulher se conhecer, né? Então, assim, a gente tem que realmente mudar essa forma de ver essa fase, né? Que não é uma fase ruim, sim uma fase onde a mulher está no seu ápice, né? Onde ela está no sentido assim de maturidade, no sentido de saber lidar com as situações onde a gente não tem mais tantas essas alterações, né? E a gente pode considerar a menopausa quando a mulher fica 12 meses sem menstruar. Então, todos aqueles sintomas, né, que começam, calorões, tem mulheres que ficam mais depressivas, mulheres que ficam mais irritadas, né? Essa questão que às vezes a menstruação começa não é a fugir, né? Não é, a menstruação não foge, mas ela começa a ficar um mês menstrua, outro mês não, fica irregular, né? Então, assim, essa fase que precede a menopausa, né, que é chamado de pré-menopausa, é onde traz todos esses sintomas. Depois, né, a gente já não tem mais tanto essas alterações. Eu trouxe aqui o floral indicado, o harmonia feminina, né, como todas as outras fases, nessa fase também ele ajuda muito. E daí, claro, tem questões isoladas, né? Para as mulheres que têm dificuldade de dormir, né, por conta dos calorões noturnos, a gente pode estar usando o floral, a fórmula floral sono tranquilo, ou então também, né, eu trouxe aqui para vocês uma essência individual que é o Serenidade, que ele também faz parte dessa fórmula, que ele vai ajudar, né, a relaxar, vai ajudar a ter um sono mais profundo, ele ajuda a limpar o lixo mental, né, quando a gente está com a mente muito ativa, com muito pensamento, ajuda a superar os momentos também de dificuldades, né, trazendo mais calma, mais serenidade, porque para muitas mulheres essa fase é um desafio, né, então muitas mulheres usam hormônio nessa fase pré-menopausa, outras usam fito-hormônio, tem um resultado muito positivo com os fito-hormônios, né? Hoje em dia existe bastante opção, não é necessário mais, né? Eu não vejo, pelo menos, necessidade de estar fazendo terapia hormonal com esses hormônios sintéticos, a maioria das vezes a gente consegue resolver, né, com fito-hormônios e com outras medidas, com os florais, enfim. Então, esse floral pode ajudar muito para essa questão do sono. Eu trouxe um outro floral que é o tabebuia. Ele é uma essência floral que ele ajuda a fazer a limpeza energética, vai elevar o padrão vibratório, né? E revitaliza a energia, porque muitas mulheres também nessa fase elas se sentem mais para baixo, mais cansadas, sem força de vontade para fazer as coisas, né? Então essa forma, essa essência, ela acaba sendo um tônico, né, para esses períodos. E o principal dela que eu trouxe é que ela tem ação refrescante. Então, para as mulheres que têm calorões noturnos, ela ajuda muito. A gente tem outras essências também que têm essa ação, mas essa aqui, eu trouxe essa em especial, porque ela já trabalha tanto essa questão dos calorões, vai ajudar, quanto também na questão de trazer mais energia, né? Trazer essa ação tônica que ela tem para esses períodos de estresse. Eu trouxe uma outra essência também, que é o Reconexão. Só voltando aqui, o tabebuia, ele é o IP rosa, tá, gente? Esse aqui, o antes que eu trouxe aqui, o Serenidade e a Lípia alba, para quem não conhece, tem gente que chama de melissa também, embora a melissa mesmo, que é a Melissa officinalis, é outra planta, né? Mas tem gente que chama o uso popular dela, o nome popular de melissa também, mas mais conhecida como lípia, para não fazer rolo, né? A gente também tem o floral da melissa, que é a Melissa officinalis, mas não é esse aqui. E o Reconexão, que é o floral da macieira, né? Da flor da macieira. Então, ele ajuda nas fases de decisões, quando precisa ser descoberto um novo sentido ou motivação para prosseguir. Por que eu botei essa essência?
Porque muitas mulheres, quando chegam nessa fase, elas ficam um pouco perdidas, assim, porque é uma nova fase, né? Então, tudo é como se fosse um momento novo da sua vida, né? Então, muitas, né, nessa idade que já, né, que entram na menopausa, elas precisam fazer uma redescoberta, né, de si mesmo, às vezes para ter mais motivação, enfim, para conseguir se reinventar, né? Então esse floral ele ajuda bastante nessas questões. Ela é uma essência que ela atua como um despertador, né? Então ele vem alertar para a necessidade de viver cada fase da vida com foco no aqui e agora. Então ele traz essa aceitação dessa nova fase também, né? Então ele ajuda muito nessas questões. Nina, queres comentar sobre a menopausa? Deixa a palavra com... Então, você super falou, né, dessa redescoberta, né, e a gente poderia chamar também a menopausa de uma plenipausa, né, que leva a uma plenitude e a um novo começo também. E na medicina chinesa, eu já falei antes, né, que é uma perda de yin, que acontece fisiologicamente na nossa idade, e as mulheres perdem mais yin, por isso ficam mais ressecadas, ficam com as emoções alteradas também, no sentido de, muitas vezes, ela sente mais o yang, a mulher pode ficar mais ansiosa, pode perder um pouco mais essa sensibilidade que o yin traz, né? Por isso, a gente procura, quando a gente trabalha na saúde feminina, e quando a gente fala em termos de fertilidade, não só voltada para engravidar, mas para preservar essas energias, né? Que são energias férteis, assim, no sentido de nutrir também e se preparar para essa fase que vem depois, para ter uma transição leve. Então, quanto mais a gente consegue preservar e nutrir a nossa energia yin, principalmente através do estilo de vida, né? Como a gente falou antes, a nossa sociedade, ela provoca muito, assim, o aumento da nossa energia yang, né? Nós mulheres que somos mais yin, né? A gente precisa cuidar muito para não deixar o yang dominar na gente, né? De não ter um ritmo tão acelerado, de realmente fluir com essas fases, com essas 4 fases, para ter uma transição mais tranquila depois para essa nova fase da menopausa, né? E o yin, eu vou trazer uma frase que eu procurei agora, assim, de uma atora que eu gosto muito, da Helena Campliglia, que ela resume muito bem o que é o yin, né? A cura do yin é nada mais que deixar o tempo e o espaço entrarem em nossas vidas sem que precisemos preenchê-los. Essa sensação que nós temos hoje em dia de sempre se ocupar, de preencher o tempo, de não sentir mais esse espaço de simplesmente sentar num lugar e observar a natureza, olhar para o vazio, né? Nutrir esse vazio dentro de nós, né? Que o yin, ele é o vazio, né? O útero, ele é o vazio também, é um espaço escuro, vazio, né? Esse é o yin. E onde não tem um espaço vazio, nada de novo surge, nada pode crescer, né? Não, difícil conseguir se reinventar, né? Até possibilitar uma gestação num lugar onde está tudo ocupado já, né? Então, procurar adaptar o estilo de vida para nutrir mais o yin, né? A alimentação também ajuda, ter alimentos mais suculentos também, expor também os alimentos mais na água, e, bom, agora é um assunto que já teria que aprofundar um pouco mais, né, falando na alimentação, mas cuidar também sempre de se consumir água suficiente durante o dia, né, de temperatura ambiental, nada frio, né, então, nutrindo esse yin, ele é bem importante para ter essa transição da menopausa. É interessante, porque essa
nessa visão que a gente tem, né, ocidental, a menopausa ela não é vista como uma coisa boa, né? Ela é vista como se fosse uma coisa ruim, né? A maioria das mulheres enxerga de outra forma, né? E é legal isso, porque a gente tem que mudar essa forma de enxergar, né? E até para não passar também por essas situações, né? Que muitas mulheres têm sintomas muito fortes, né? Essas tuas dicas são muito interessantes, porque acredito que diminua, né, a incidência desses sintomas fortes que a maioria das mulheres tem, porque eu conheço mulheres que passaram pela fase da pré-menopausa sem sentir nada, sabe? Tipo, sem ter nada de calorão, sem ter nada de mal-estar, alteração no humor, nada, nada. Então, assim, a gente tem que ver que, tipo, tem como, né, a gente passar por essas fases de uma forma mais tranquila, mais leve, né, mais tranquila mesmo, sem ter que sofrer tanto, né? Então, certeza. acho que toda dica ela é muito válida, né, para que a gente se fortaleça e passe por essas fases da melhor forma possível. Eu gosto muito eu vou trazer rapidamente como a gente consegue explicar os sintomas da menopausa, né, pela medicina chinesa. Quando o yin, a energia do yin desce e fica mais deficiente, ela não consegue mais dar esse suporte ao yang que a gente falou antes na fase ovulatória, né? Que a gente nutre muito yin na fase pós-menstrual até a fase ovulatória, onde tem o ápice, para depois dar sustentação ao yang, né? O yang ele nasce através do yin. E quando o yin ele se esvazia cada vez mais cedo hoje em dia, né? Pelo estilo da vida que a gente tem, a gente vê cada vez mais nos consultórios mulheres com 30 anos com sintomas de pré-menopausa, né, com diagnóstico de pré-menopausa também. Então, isso é alarmante, é preocupante mesmo, né? E aí a gente vê que o yin, ele fica deficiente e não consegue mais dar sustento para o yang, e a energia yang, ela vai subindo, né, porque ela não fica sendo sustentada pelo yin, então ela sobe, e aí os sintomas acontecem muito na cabeça, né, fogachos, no calor que sobe rapidamente, porque o yang ele vai subindo rapidamente, muitas questões noturnas, suor noturno, né, porque a noite ela é um momento yin, e aí quando tem alterações no yin, também podemos ter mais sintomas noturnos também, né? Como suor noturno, muita ansiedade, né? O yang subindo rapidamente de novo, agitação, ansiedade, o yin, né? Diminuindo também, mostrar a secura do corpo, que a gente já falou antes, etc., né? Então, com certeza, quando a gente adapta mais o nosso estilo de vida, cuidando mais de ter mais calma mesmo, nutrir mais o yin, nutrir mais esse espaço, a gente pode ter essas transições mais suaves que você falou antes, né? Que tem mulheres que nem sentem muito isso, né? Mas isso também é muito um preparo emocional que a gente precisa para isso, de entender isso como uma fase, como as culturas mais antigas sempre reverenciaram muitas mulheres que já estavam na menopausa, né? Que já se desprendiam dessa ciclicidade através, né, do ciclo de menstruação, que elas foram conselheiras, né, pelo contrário do que a gente está vendo na nossa sociedade hoje, né, que elas reverenciaram muito essas mulheres pela sabedoria que elas já tiveram de ter vivenciado toda essa ciclicidade antes, né, então é algo bem interessante. Poder mudar, né, essa forma de enxergar as nossas questões femininas. Eu termino, né, a apresentação deixando uma frase, trouxe uma frase da Rupi Kaur, ela tem alguns livros, mas essa frase é desse livro Que o Sol Faz com as Flores, que ela fala, né, que o maior aprendizado de uma mulher é que desde o primeiro dia ela já tem tudo que ela precisa em si mesma, mas o mundo a convenceu de que não tinha. Então, eu gosto dessa frase porque ela traz justamente essa questão de que a gente
a gente tem nosso poder pessoal, né? A gente tem que parar de querer se comparar, parar de querer buscar coisas que a gente não é, porque tudo já está dentro da gente, né? Só a gente parar, enxergar, se autoconhecer, entrar em contato com a gente mesmo, né? E trazer isso à tona, né? Esse poder que toda mulher tem, né? E a gente não precisa estar se comparando com ninguém, né? E ficar nessa busca louca, né? De ser isso, ser aquilo. A gente já é, né? A gente já é tudo, a gente já tem toda a nossa potencialidade dentro da gente. E quero agradecer, né, a presença de todo mundo, gratidão, né, por todo mundo estar, pelas pessoas que estão presentes, pelos que vão ver depois também a gravação no YouTube. Deixo agora aberto para, se alguém tem alguma dúvida, pode estar ligando o microfone e perguntando, e deixo o contato também aqui do Gotas do Infinito, para quem quiser, né, conhecer mais, o meu contato e o contato da Nina também. Obrigada, pessoal, por estarem presentes. Nina, queres falar mais alguma coisa, finalizar, falar um pouquinho como as pessoas, quem quiser, né, te contatar, como é que funcionam os teus atendimentos? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer mesmo, né, a você, a Gotas do Infinito, que é um floral que eu conheço já desde a minha pós-graduação da naturopatia, em 2012, e é um sistema floral que eu gosto muito de usar, que eu venho também conhecendo muito mais agora através de você, né? Você, nossa, aprendi muito hoje nessa apresentação e é realmente fascinante o quantos recursos nós temos na nossa natureza que possam contribuir para a nossa saúde no geral e na nossa saúde feminina, né? Então, agradeço muito mesmo pelo convite. E eu, sobre o meu trabalho, eu atendo no Rio Tavares, de forma presencial, também realizo acompanhamentos e consultas online. No primeiro contato, eu faço uma anamnese bem abrangente, uma avaliação pela medicina chinesa integrativa, onde eu procuro entender eu faço um diagnóstico energético, procuro entender os sintomas que a pessoa apresenta através do olhar da medicina chinesa, para fechar um diagnóstico energético e ver as condutas terapêuticas que podem ser usadas no tratamento, né? Passo muitas orientações para a pessoa poder integrar no dia a dia, que eu acho fundamental. Não acredito na cura externa sozinha, né? Eu acho que é realmente o trabalho interno que nós podemos fazer, ela é fundamental, e o 50% a gente consegue auxiliar nesses processos como terapeuta, como ser um canal, e os outros 50%, no mínimo, talvez até muito mais, né, a pessoa mesmo que possa fazer essa grande diferença nas adaptações da rotina, né, usando os alimentos que possam ajudar ela a ter esses objetivos terapêuticos. E é isso, assim, trabalho com os recursos da medicina chinesa, que é a acupuntura, que é a dietoterapia chinesa, que seria a alimentação, né? E entro com todos esses recursos da naturopatia, como os florais, a aromaterapia, a hipnoterapia, a reflexologia, enfim, assim, são vários recursos que nós temos, e sempre olhando o que a pessoa está precisando, né? Eu aproveito também, para quem está aqui, para falar que agora, na semana que vem, dia 7, a gente vai iniciar uma nova turma do curso das essências individuais do Gotas do Infinito. Então, estão todos convidados, né? Para quem ainda não fez esse curso, é uma oportunidade de conhecer cada flor individualmente, o que cada flor trabalha, né? Então, esse curso vão ser, se eu não me engano, vão ser quatro aulas,
posso estar enganada, depois tem mais informações lá no Instagram do Gotas, vocês conseguem ter mais informações, podem estar mandando direct também, e vai ser super, super legal esse curso, porque a gente vai estar, mesmo para quem já fez esse curso antes das essências, a gente vai estar trazendo as essências novas, né, que cada mês a gente lança, né, pelo menos 2 essências. Então, estão todos convidados para participar do curso. Novamente, quero agradecer a presença de todos, desejar uma boa noite e um bom, bom descanso para todo mundo. Obrigada de novo, Nina, pela tua presença. Eu agradeço.